Já podemos dizer que Hande Erçel é a princesa turca da Disney e Kerem Bürsin é o herói que a Disney deveria ter? Personagens novos, novos plots, velhas apelações são bem-vindos na série Senden Daha Güzel. Olá, olá! Sejam bem-vindos ao Falan Filan. O nosso canal fala sobre o universo das séries turcas e adivinha sobre o que falaremos hoje? É isso aí, acertaram! Ranker e sobre a série que é a nova sensação turca. Mas antes, se inscreve no canal e já deixa o like para não esquecer. Lembre que isso é muito importante para que o YouTube continue recomendando os nossos vídeos para você. Após a gente ver o vídeo promocional da Disney Plus com Hande, por sinal um vídeo cheio da magia, cheio do espírito desta plataforma, a gente começou a sonhar com um projeto onde Hande poderia ser a nova princesa da Disney. Já pensaram? O que vocês acham da ideia? Para mim, seria um sonho. Hande, benim anahtarı almışsın. Hocam, Disney Plus'ın marka elçisi olmak nasıl bir his? En çok bunu merak ediyoruz. Bu mavi halıda marka elçisi olmak nasıl bir his Hande Erçel? Yani şimdi açıkçası çok tarif edemem çünkü ben bunu ilk duyduğumda, bu görüşmeleri yaptığımızda zaten o heyecanımı yaşadım ama o heyecan bitmeyen bir şey ve burada olmaktan, böyle bir işbirliği içinde olmaktan inanılmaz gurur duyuyorum. Yani çok mutluyum. E foi só esse vídeo via público que Hande foi parar nos TTs. Aliás, quando é que isso não acontece? Olha só quanto ela foi assunto do momento em tão pouco tempo. Eu desafio a vocês a dizer aí nos comentários um outro nome de artista turco que esteja sempre em pauta, como um Hande. Ladies and gentlemen, her. Hande Erçel! Já imagino vocês, porque eu conheço vocês, associando Hande imediatamente a uma fada. Claro, por influência de Senthil Kapaman. Mas é preciso urgentemente, repito, a dissociação da imagem. Também não pensem em Hande em um personagem como uma Malévola, só por ela ter dito na entrevista para a Disney que gostaria de ser esse personagem. Biz de çok heyecanlıyız sen olduğun için. Sana bir sorum var. O zaman bir Disney karakteri olsan kim olurdun? Malefice. Malefice. Se Camila Cabello vive ela no Amazon Prime Video como a nova Cinderela, a Disney prepara a chegada de novas princesas. Especula-se se Hande daria vida a uma nova princesa, uma que fosse genuinamente turca, mas com a pegada, com a magia, o espírito da Disney. Não é de hoje que a Disney vem investindo na ideia de representatividade, às vezes fazendo uma adaptação moderna de contos de fadas. Nós temos como exemplo as personagens Mulan, Pocahontas, Tiana, Moana, entre outras as latinas como Helena de Avalor, que foi considerada a primeira princesa latina, que na verdade, gente, segundo críticos, não é tão latina assim. E a mais recente, Mirabel Madrigal, em Encanto, que é uma história ambientada na Colômbia. Na minha opinião, se é que essa especulação possa ser algo a ser levado em conta, a princesa que Hande daria vida não seria uma daquelas que vemos em contos tradicionais. Seria baseado nas princesas modernas do Oriente. Princesa que não usa coroa, ela usa boné. Bugün yılın en heyecanlı günlerinden biri çünkü Spotify özetim çıktı. Yıl boyu ne dinledim, kimleri dinledim hepsi ayna gibi karşımdaydı. Çok eğlenceliydi, çok da şaşırtıcıydı. Mutlaka siz de yapın, benimle de paylaşın. Não as imaginem como odaliscas cobertas por mil véus e joias, pois as princesas modernas seguem as tradições sem serem submissas, são ativas, se envolvem em questões sociais, têm até suas profissões.
por que eu penso isso? Porque a própria Randy já falou sobre esse assunto em várias entrevistas. Ela, em outras palavras, disse que quer fazer um personagem que sirva de inspiração para as mulheres. Em recente entrevista para a Vogue, ela disse: "Eu só quero voltar para a tela com um personagem que realmente me atraia, que possa inspirar o público e forçar os meus limites." Também nessa entrevista esclareceu que essa escolha do projeto, essa escolha do personagem é um processo longo, ainda mais quando há grandes obras chegando. E por isso, ela se dá um tempo para pensar, para decidir e escolher aquela que se sente mais próxima. Quanto a esse processo, realmente parece ser como ela diz, pois notamos que desde suas primeiras férias, após o término de Sençal Kapamam, que ela vem dando sinais sobre como ocorre essa escolha. Böyle kendinize yakın hissettiğiniz olabilir dediğiniz. Daha böyle aksana yakın bir şey isterim. Öyle mi? Evet. Çünkü özlediğim bir karakterim var. Halka dizisinde Müjde karakterini çok özledim. Öyle bir şey isterim. Ona yakın, aksana yakın bir karakter. Süper olur. Peki oynamam dediğiniz bir karakter var mı ya da rol? Çünkü hani birçoğunun takıntısı var bu tarz şeylere. Oyunculuk öyle bir şey Bunu sormuştuk da açıklanmadı demiştiniz, belli değil demiştiniz, artık kesinleşti diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Yani şöyle diyebiliriz. Bir akşam yemeğinde buluştuk. Çok keyifli bir akşamdı. Güzel tanışma yemeği oldu. Teşekkür ederim. İnşallah güzel projeler. Eder misiniz? Uzun zamandır hani uzun konuşamıyoruz sizinle. Evet, konuşamıyoruz. Yani daha net bir şey olsa keşke uzun bahsetsem. Henüz net bir şey yok. O yüzden söyleyecek de bir şey yok. Desteği için çekimler başladı mı peki? Evet, Hani bilgi tanıtım verin mi? çekimlerimizi falan çekiyoruz tabii ki bir yandan. Başladı ama bir proje özelinde bir durum yok henüz. Var tabii okuduğum bir şeyler. Çok da heyecanlandım. İnşallah çok güzel olur. Tatile sormak. Sağ olun. Tatile sormak. Foram inúmeras as vezes que perguntaram a ela sobre essa questão e, em todas, ela sempre dizia a mesma resposta: "Nada está claro ainda", mostrando, meu povo, que ela teve muitas propostas e que ainda estava estudando qual corresponderia às suas expectativas daquele momento. Mas comenta em outra oportunidade que seria muito em breve a divulgação do projeto pela plataforma. Então, fiquemos no aguardo. Belli olan projeniz var mıdır peki? Çalışmalar başladı mı? Hani en azından burada böyle bir sürpriz yapabiliyor muyuz? Yok yani şu an henüz net bir şey yok. Ama çok heyecanlandıran projeler var okuduğum. En yakın zamanda çok güzel haberler vereceğim. İnşallah diyelim. Çok teşekkür Isso ocorreu até recentemente, onde ela deixa claro que o projeto já está definido, mas por questões contratuais não poderia dizer nada ainda. Bir şey düşünüyor muyuz? Sözleşme gerekleri. Yok. Evet söyleyemem bir şey ama biraz güzel. Yani ters köşe bir şey. Como diz esse comentário de uma fã, cada dia mais perto de conhecer esse trabalho para a Disney. Por isso, nós estamos orgulhosos, torcendo por uma etapa mágica e iluminada. Pois Randy, como uma verdadeira princesa, nunca baixou a cabeça para os invejosos e muito menos para os haters, não deixando a coroa cair, continuando linda e poderosa. Antes que vocês me perguntem se esse novo projeto de Randy coestrelando com Can Yaman para a Disney seria o El Turco, quero que vocês deixem por enquanto essa ideia em stand-by, porque nem mesmo os paparazzi têm perguntado sobre isso a eles diretamente. Talvez por causa do boicote a Can, não sei. Logo, cada vez fica mais difícil saber se essa possibilidade existe mesmo. Então, só nos resta esperar para saber quando isso for oficial. Baby, you are on my mind. Wah, 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 wah. Ben onu çok kullandım. Ve geldiğimde ben aracın hareket ettiğim Kimsin sen? Por falar em contrato, por que eles sempre têm tanto receio de falar antecipadamente sobre seus futuros projetos? É o seguinte, as relações contratuais dessa indústria na Turquia são sempre complicadas, porque a qualquer momento a série pode ser cancelada ou o artista substituído.
E aí, não falando sobre, evita constrangimentos. Bu sektörde iş tutturmak çok zor maalesef. Por exemplo, há um caso bem recente. Uma atriz foi substituída após a divulgação de sua participação em um determinado projeto. Segundo rumores, isso aconteceu devido a ela ter comentado algo em uma entrevista que desagradou os produtores. Outro exemplo aconteceu com a própria Randy, e não estou falando da série Aziza que foi cancelada assim como se nada. O último capítulo é uma vergonha. Eu estou falando de um projeto que ela já tinha acordado em fazer com Burak Deniz antes de começar as gravações em Sençal Kapamã. Lembram que Kerem contou essa história em uma live? Büyük bir pot kırılmadır, o yüzden onu söyleyemem. Fakat küçük potlar kırıyoruz. Hande başka bir iş kabul edecekti. Tam kabul etmedin, sadece düşünüyordun. Evet, o da çok Hande'yi istedim işte ama sen arayıp bana ne dedin? Ne dedim? Ne dedim tam? Yani güzel şeyler söyledim, motive edici şeyler söyledim. Hayır, başka bir şey söyledin. Bana bunu yapmayacaksın değil mi dedin? Pot kırılıyorsa tam kırılsın. Ben mi dedim onu? Maalesef sen dedin. Bu konuyu sen açtın. Allah Allah. Yani demiş bir yola beraber çıktık, bu yolda beraber varız değil mi? Evet, öyle bir motive edici bir konuşma yaptım. Sonra tabii güzel oldu yani Sonra karantina sonrasına gelelim mi? Hazır mısın? İkinci toplantımız. İkinci toplantı. 3 ay sonra ikinci toplantıda ne yaptın? Bir dakika, Bu konuyu kapatamazsın. Hayır, balla mı bölünür? Neyle bölünür? Evet, balla bölünür. Tamam, ballarımla bölüyorum. Nessa mesma live, além dele contar tudo, inclusive que só fez Randy mudar de ideia para desistir da outra série e aceitar fazer Sençal Kapamã, porque ele ligou para ela, ele insistiu e a convenceu. Então, além disso, ele comenta, pessoal, que foram o diretor Ender Milas e a produtora Asena que idealizaram o casal Rank, ou seja, que Kerem fosse Serkan Bolat e Randy fosse Eda. Mas olha um detalhezinho interessante. Esse diretor dirigiu apenas o primeiro episódio da série. A partir do segundo, ele foi substituído pelo diretor Altan Dormez. Çabucak şunu demek istiyorum ama. Ender Mızlar, bu yola çıktığımız yönetmen, o tamamen yani o ve yapımcımız Asena Gülgüloğlu'nun fikriydi. Kerem'le Hande olsun. O ve tabii komple MF yapım ekibi Nevin olsun, Gözde olsun. Yani o yüzden onlara da teşekkürler. Evet. Ender'e de teşekkürler. Çünkü Ender cidden bu konunun çok arkasında durdu. O yüzden yani eğer... E que engraçado e irônico é o comentário de Randy sobre a cena, porque ela diz: a senhora Sena tem um olho clínico, tem um olho perfeito para isso, para esse tema. Kerem diz, sem dúvida. E depois, gente, ele ri muito ao perceber o que eles estavam falando. Pois, em outras palavras, o que eles queriam dizer é que a Sena sabia ver, sabia identificar um casal com alma gêmea. E, futuramente, a própria Sena, em uma premiação, diz que o verdadeiro prêmio foi o encontro de um amor verdadeiro. Zaten Asena'nın mükemmel bir gözü var. O konuyu zaten. Evet, kesinlikle. Evet, gelelim ikinci toplantıya. Kalpten can veren ve gerçek aşkı bulan Hande ve Kerem'e çok teşekkür ederim. Kalpten can veren ve gerçek aşkı bulan Hande ve Kerem'e çok teşekkür. Voltando à questão dos contratos, o nome de Kerem foi um dos primeiros a serem cotados para a parceria com a Disney. Porém, especula-se que durante o tal longo processo de negociação, devido à interferência de consultores com interesses em concentrar em um elenco consagrado, como eu posso dizer, genuinamente turco, e devido às inúmeras exigências da plataforma, entre elas a exclusividade de 1 a 5 anos, embora o contrato fosse milionário, Kerem teria preferido não assinar com eles.
Também especula-se que o motivo determinante para que Keren tomasse essa posição é porque ele visa alcançar um público mais internacional, pois ainda que seja a Disney, seu enfoque ainda é o público turco e Keren tem outras ambições. Em suma, o que ele quer é fazer um projeto a nível internacional e, por isso, está focado em seus contatos e propostas na Espanha. Pessoal, ele é muito determinado e o que o move não é só o dinheiro, é principalmente suas realizações profissionais. Então vejam, a proposta da Disney era tentadora, mas tinha o propósito de amarrá-la em um momento em que chovem projetos internacionais que correspondem às suas mais altas expectativas. Mas não pense que a Disney desistiu dele, seu nome não foi descartado e eu continuo apostando que ele será o futuro herói turco desta plataforma. Só espero ver isso logo. E você? Diz aí nos comentários e se ainda não deu o like, vai lá, dá agora! Bom, se Keren ainda não é oficialmente o herói turco da Disney na vida real, ele já é. Pois é reconhecidamente admirado por muita gente, por suas atitudes humanitárias. E eu não estou falando aqui de seus projetos solidários, de suas causas militantes. Eu estou falando de suas atitudes do dia a dia diante de injustiças, como em dar uma palavra de apoio a mulheres que são oprimidas, perseguidas, ameaçadas. Como exemplo, há um Twitter de uma amiga sua que disse que foi salva por ele. Ela conta que houve um desentendimento com uma pessoa na universidade que a ameaçou fisicamente e Keren, ao ver aquela situação, interviu salvando-a de ser agredida. Por isso, ela o vê como uma boa pessoa. Por fim, pessoal, antes da gente falar sobre Sendenda Raguzel, eu quero avisar vocês que só teremos vídeo novo no canal daqui a 15 dias, pois como não vai haver episódio dessa série semana que vem, devido ao feriado na Turquia, eu vou aproveitar para viajar também. Não fiquem com saudades, pois já já a gente volta com vídeos novos, caprichados, falando sobre Ranker, falando sobre essa série que cada vez nos encanta mais. Pois é, meu povo, eu não tive que esperar muito para ter o plot que eu mais gosto, que é o triângulo amoroso. Sabe, aquele joguinho de ciúmes é sempre necessário no início da série para que o personagem note que está se apaixonando. Uma das minhas cenas preferidas é esta em que Serkan Bolat demonstra pela primeira vez o seu ciúme de Eda. Keren, fantástico, com suas inúmeras encantadoras expressões. Que saudade sente Alcapamã. Em Senden, Amy, com seu olhão azul, fica perplexo. Nem ele pode acreditar que se apaixonou assim, facilmente e tão rapidamente, quando é ele que é o playboy da história. Na verdade, eu acho que a série traz um páreo duro, pois os três personagens que gosto de Efsun são muito interessantes. Para o meu gosto, que não sou chegada assim a músculos em exagero, acho esse amigo de Amy, dono do restaurante, um fofo, bonito, gentil, gente boa. É o meu preferido. E você? Qual deles você gosta mais? E esses três bons partidos de Efsun me lembraram de um Twitter em que brincaram, dizendo que Can Divit, Serkan Bolat e Amy seriam os garotos de Ayşe, a roteirista da série. E ela, pessoal, curtiu, comentou que eles bem que poderiam ser amigos. Ayşe é muito acessível e é por isso que eu a admiro muito. Por falar em músculos em excesso, isso foi motivo de críticas nas redes sociais, pois estão considerando que é uma apelação desnecessária a exploração do corpo de Amy, que aparece em todos os episódios sem camisa. Nessa cena foi engraçado, pois Efsun não conseguia tirar o olho do peitoral dele. Aqui, quando Efsun nem tinha tanta intimidade assim com Amy, não conseguiu se controlar e se viu tocando em seus músculos. Efsun, minha amiga, a gente entende, mas mesmo assim, tente se controlar. Bom, se Serkan Bolat e Can Divit sempre exibir seus músculos, por que Amy não pode? Eu estou achando que as pessoas estão buscando desculpas
para não gostarem da série. Nessa cena, embora eu tenha gostado da fotografia, cores e referências, achei uma forçação de barra para criar uma cena cômica. Eu não gostei. Geralmente as séries têm uma equipe específica para escrever a parte do roteiro direcionado para a comédia. No caso, penso que eles ainda não se acharam, mas não devo perder as esperanças. Com relação aos números, a série segue estável, mas tem um detalhe interessante. O casal F-Mi, ou seja, F-Sun mais Emi, que vinha sendo comentado em quarto lugar, segundo Somera, agora eles se tornaram o casal mais popular. Pessoal, isso é algo muito promissor. Para fechar nosso vídeo de hoje, é hora de muitas doses de beleza. Afinal, uma série que fala de beleza tinha que ter atores extremamente, absurdamente belos, não é mesmo? Kaldırabilen insanları değil mi? Evet. Emir nerede? Kestirmeden geldim. Kızım ne diyorsun? Ali burada. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Ah, importante, não esquece de se inscrever no canal, apertar o sininho para receber as notificações, compartilhar e dar o like. Beijos, até mais! Falan filan.